E aí? E se eu te dissesse que a sua arma secreta para mandar muito bem na prova de linguagens do Enem tá, literalmente, na palma da sua mão agora? Pois é o seu celular. Bora desvendar como aqueles aplicativos que a gente usa todo santo dia são, na verdade, a chave para gabaritar uma das habilidades mais importantes da prova. Pode até soar meio estranho, né? Mas, olha, entender como o Instagram funciona, ou um mapa colaborativo, ou até um app de tradução, isso pode ser o seu grande diferencial na prova. A questão é como essa conexão aparece de verdade na prática dentro da lógica do Enem. É exatamente isso que a gente vai decifrar juntos agora. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. O centro de tudo isso é uma parte bem específica da prova de linguagens, a chamada habilidade 2, ou H2 para simplificar. Mas não pensa nela como uma regra chata de decoreba não. Pensa nela como se fosse um código. E hoje a gente vai aprender a quebrar esse código para nunca mais errar uma questão sobre tecnologia e sociedade. Tá aí, esse é o texto oficial. Parece complicado? Um pouco, né? Mas calma, vamos quebrar em pedacinhos. O Enem não quer testar se alguém sabe programar, nada disso. A prova quer ver se a gente consegue entender como a linguagem da tecnologia, ou seja, o jeito que ela se comunica com a gente, pode ser usada como uma ferramenta para resolver problemas reais, no nosso dia a dia. Então, que raios são essas linguagens dos sistemas? É bem mais simples do que parece. É só a combinação de tudo que a gente vê na tela. São os textos, as imagens, os vídeos, os sons, os mapas que a gente dá zoom, os links que a gente clica, os infográficos, sabe? É a tal da multimodalidade em ação. Pensa no Waze, por exemplo. Ele usa cores, ícones e textinhos curtos para comunicar uma coisa super complexa, que é o trânsito de forma rápida. É isso. E problemas sociais? O que é isso na visão do Enem? É basicamente qualquer obstáculo que atrapalhe a vida em comunidade. Isso vai desde a desinformação, tipo as fake news e o cyberbullying, até a falta de acesso à informação para pessoas com deficiência, por exemplo. É qualquer desafio que impeça alguém de ser um cidadão ou cidadã por completo. Para a gente conseguir conectar tudo isso de um jeito fácil de lembrar, vamos usar uma metáfora bem poderosa. Imagina assim, de um lado, a gente tem uma dor social. E do outro lado, a gente tem uma solução vinda da comunidade. E aí, como é que a gente conecta esses dois lados? A resposta está na tecnologia. A linguagem da tecnologia, ela é a ponte. Imagina um abismo. De um lado desse abismo está a dor, a exclusão de uma minoria, a desinformação que causa pânico, a desorganização total durante uma crise humanitária. E do outro lado está aquilo que a comunidade precisa, a inclusão, a mobilização para ajudar, a informação organizada. E é aqui que a mágica acontece, sabe? A linguagem da tecnologia, seja o design de um aplicativo, o poder de uma hashtag ou a organização de um mapa, se torna a própria estrutura dessa ponte, ligando o problema diretamente à solução. Agora, presta muita, mas muita atenção aqui, porque essa é a distinção mais importante que o Enem faz. É a virada de chave. A prova não quer saber do processador do celular, da parte técnica. O foco da H2 é em como a ação humana usa a linguagem. Olha o exemplo. A tecnologia de um servidor que aguenta milhões de acessos. Ok, legal, mas é a linguagem da hashtag que, de fato, mobiliza as pessoas para uma causa. Percebe a diferença? É o uso humano que importa. Certo, a teoria está na mão. Agora, vamos para o que interessa, a prática. Bora aplicar essa ideia da ponte para resolver passo a passo duas questões no exato estilo do Enem. Quero te mostrar como esse método é praticamente a prova de falhas. Nosso primeiro caso é o aplicativo HandTalk. Já ouviu falar? Ele usa um bonequinho 3D para traduzir o português para a língua brasileira de sinais, a Libras. Cara, uma ferramenta de inclusão digital fantástica. Como é que o Enem poderia cobrar uma coisa dessas? Vamos aplicar nosso método. Primeiro passo, qual é a dor social aqui? Claramente, é a barreira de comunicação, a exclusão da comunidade surda. Segundo passo, qual é o remédio, a solução tecnológica? É um sistema que usa uma linguagem visual, multimodal com aquele avatar. Então, pulo do gato é o passo 3. A resposta certa vai conectar a linguagem do sistema, o avatar, com a solução do problema, que é promover a inclusão. Simples assim. Bora para o nosso segundo exemplo. Imagina um cenário mais tenso, uma cidade sofrendo com enchentes. As informações sobre abrigos, ruas bloqueadas, tá tudo espalhado, uma confusão. Aí, um grupo de pessoas cria um mapa online colaborativo para organizar tudo isso. Aplicando o método de novo para fixar. A dor, a desorganização da informação que bota vidas em risco. O remédio, um sistema que usa múltiplas linguagens ao mesmo tempo. Geolocalização, que é uma linguagem espacial, infográficos, que é visual, e hashtags, que é textual.
A resposta correta, a nossa ponte, vai dizer que a articulação dessas linguagens ajuda a gerenciar a crise. Viu como o padrão se repete? E agora, para fechar com chave de ouro, a dica final. A regra de ouro para você confirmar sua resposta na hora da prova, quando o tempo está curto e a pressão está alta. A resposta certa para uma questão da habilidade 2 quase sempre se revela por um tipo bem específico de palavra. Agora escuta com atenção o som desses verbos: promover, incluir, conscientizar, democratizar. Percebe um padrão? Mobilizar, auxiliar, combater. Todos eles têm uma coisa em comum. São verbos de ação, com um propósito cívico muito forte. São palavras que buscam ativamente melhorar a sociedade. E por que isso funciona tão bem? É simples, na verdade, porque a habilidade H2 é, na sua essência, sobre resolver problemas sociais. Portanto, a alternativa correta vai ter que descrever uma ação positiva, uma intervenção na realidade. Verbos como restringir, impor ou alienar geralmente vão estar lá nas alternativas erradas, nos famosos distratores. Fica de olho nisso. E para finalizar, fica a reflexão. No fundo, essa habilidade do Enem nos faz uma pergunta muito maior. Ela nos convida a ver a tecnologia não como um fim em si mesma, mas como uma ferramenta poderosa. Então a pergunta que fica é: que pontes nós podemos construir com a tecnologia que já está nas nossas mãos? Pensar nisso não é só a chave para a prova, mas também para o nosso papel como cidadãos e cidadãs nesse mundo digital.